Bíblia fala em Romanos 8, versículo 31. Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, a respeito dessas coisas? O que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Quem te separará do amor de Deus? Eu queria te fazer essa pergunta nessa noite. Quem nos separará do amor de Deus? Eu queria que você trouxesse à sua memória a lembrança, talvez a pessoa mais nova tem um pouco mais de tempo na terra, de quantas loucuras você já fez por amor a algo ou alguém ou alguma coisa. Eu não sei se você sabe, para quem gosta de futebol, existe um hino de um clube lá do Rio Grande do Sul, chamado Grêmio. O hino do time não era esse, mas ele mudou o hino porque no dia do jogo de futebol, no dia do clássico lá, parou, teve uma greve de ônibus, e a maioria das pessoas tinha como um meio de locomoção para ir até o estádio o ônibus, e teve uma greve de ônibus. E eles marcharam para o estádio, quilômetros, cantando: até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Isso mudou o hino do clube, por causa de uma demonstração de amor, de loucura. E nós estamos vivendo um tempo de pandemia, como foi falado aqui. Eu acho que essa parte de desafio foi bem propícia aqui, que Deus já queria ministrar, porque em muitos momentos nós ficamos preocupados com muitas coisas, e a questão é: o que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu gosto que a gente grita ninguém, mas será que é ninguém mesmo? E eu queria que a gente trouxesse a memória esses dias aí de uma forma bem objetiva e bem breve. Não estou aqui, quem tentará acusação contra os escolhidos, Senhor? Eu não estou acusando ninguém, na verdade estou me colocando num lugar de pergunta pessoal: o que é maior do que Deus na minha vida? Porque só tem um que pode me afastar de Deus. Só tem um que tem força para me tirar da presença de Deus. Você está falando do inimigo das nossas almas, pastor? Não. Eu não subestimo, mas como diz as Escrituras, no livro de Judas, seja o Senhor por ele. Nós não estamos aqui para que o Senhor repreenda Satanás. O Senhor te repreenda. Mas eu não estou falando de Satanás, não estou falando do seu cônjuge, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, do seu trabalho. Estou te falando de uma pessoa talvez a mais perigosa de todas nesse ambiente. Eu estou te falando de Thales Henrique de Oliveira Silva, de mim mesmo. Só eu sou capaz de me tirar da presença de Deus. E só você é capaz de tirar você mesmo da presença de Deus. Você achou que eu estava falando de um pastor? Não. Eu estou te falando que o bom pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas,
Ele se fez acessível a todos nós. E só eu e você podemos sair da presença dele. Se assim não estivermos atentos àquilo que ele está fazendo. Não é se assim quisermos, amor. Não é questão de querer. Ah, mas eu não quero, pastor. Mas nem tudo que eu quero eu faço. O apóstolo Paulo fala sobre isso. O bem que eu quero, esse não faço. O mal que eu quero, esse sim eu faço. Várias vezes há um conflito muito grande dentro de nós. Eu queria falar de 3 coisas dentro de nós que nos afastam de Deus. Eu sei que tem várias outras, mas eu queria me ater a 3. Bem em cima desse texto, uma das coisas que nos atrapalha muito, que isso foi lá desde Gênesis, é o entendimento. O entendimento nos atrapalha muito nesses dias. Mas eu, como professor, eu sei quão é difícil a gente ficar prestando atenção em algo que eu não entendo. A gente voa, a gente dispersa, a gente para, mas Deus nunca nos pediu para compreender nada. A Bíblia não fala, entendeis a verdade vos libertará. Está escrito isso na sua Bíblia? E entendereis, a partir do momento que você entender a Escritura, a partir do momento que você entrar no seu intelecto, a partir do momento que você usar de toda a sua inteligência, a partir do momento que você entrar nesse lugar de aí você vai ser liberto. Está escrito isso? Não, está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pastor, você está falando que não precisa entender? Não, estou falando que você precisa conhecer. É muito mais do que qualquer outra coisa. O entender passa pelo intelecto. O conhecimento passa por quê? Passa pela exposição. Você me conhece? Tem gente que está ali me vendo nas redes sociais que nem sabe quem sou eu. Mas tem gente que se fechar o olho já conhece a minha voz. De tanto que tem relacionamento comigo. Fecha o olho e fala assim: essa voz passou. Tem gente que sonha comigo na hora que Deus está corrigindo. E já me contaram: você estava lá no meu sonho, pastor. Deus estava me corrigindo e te usou. Eu falei assim: é desse jeito? Eita, esse lugar que Deus coloca. E lá em casa, ontem, né, meu filho é uma bênção. Pensa no menino de Deus, é o João Daniel. Mas como criança, ele é curioso. E ele entrou na cozinha. E agora lá em casa, quem não foi lá, depois se puder visitar, vai lá. Tem uma parede que separa a cozinha da sala. Então eu não vejo mais o que acontece na cozinha. E ele lá na cozinha, ele ia fazer o leite dele, normal à noite. De repente ele volta chorando: papai, não briga comigo. O que, meu filho? O que você fez? E com a mão sangrando: não briga comigo, pai. O que, meu filho, você fez? Não briga comigo, pai. Eu abracei ele. Falei: calma, meu filho. Me pus um curativo nele, ele olhou para mim: pai, por que você não brigou comigo? Eu fiz coisa errada. Filho, você já se cortou. E na hora Deus falou assim: assim eu sou com vocês. Eu não, como foi falado aqui, Deus não quer mal para ninguém. Deus só quer o nosso bem. Só que pela curiosidade ele pegou ali a faca, ele queria matar as formigas que estavam na maçã, e ele foi e errou a faca e cortou um pedaço do dedo. Eu fui lá e coloquei um curativo, falei com ele: filho, você mesmo se cortou, não faça isso mais, que você pode cortar de uma certa forma que seu dedo separe. Mas não tem jeito de colar, filho. Pai, não, filho. Não tem jeito de colar. O que Deus está nos falando nesses dias? Que toda vez que nós somos propícios para o mal, para o pecado, para as coisas erradas, nós já estamos sendo sancionados, não por Deus, mas pelo mal que é feito. Por isso que o entendimento, às vezes, nos atrapalha, mas o conhecimento não. Por isso que Jesus falou assim: vinde e vede que eu sou bom. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Quando a gente pega Malaquias 3:10, ninguém às vezes entende o texto. Talvez nossa língua portuguesa, a gente tem tanto medo de prova, que a gente não entende o que Deus fala. Provar e ver que eu sou bom, fazer prova de mim, me experimenta, relaciona comigo, venha para cá, venha para esse lugar aqui, que você vai entender como que eu sou bom. Na hora que você chega para Deus e fala: Deus, não me castiga. Deus fala assim: ei, filho, eu não quero te castigar, você que está te castigando, indo para esse lugar pecaminoso, indo para as drogas, indo para o adultério, indo para o roubo, indo para a fofoca, indo para a maledicência, indo para a fornicação. Você que está se machucando, lindo, sai daí, vem para a minha presença, você vai ver o que vai acontecer. Vem para este lugar, onde você entende, mas porque você conhece.
Você não entende antes de conhecer, você conhece para entender. O problema é que a gente quer entender para conhecer. Eu quero entender que Deus vai fazer se eu errar. Eu vou lá e coloco o pé fora da faixa. Não, eu quero ver até onde que vai a misericórdia de Deus. Eu vou e ponho o pé fora da faixa. Eu quero ver até onde que esse tal de se Deus é por nós, quem será contra nós existe. Eu quero ver até que ponto eu consigo atrapalhar a minha vida. Não, amados, por favor, não arrisque o seu tempo na terra, porque não arrisque o passageiro por aquilo que é eterno. Fique com aquilo que é eterno. Não arrisque o momento por aquilo que é muito maior do que o momento. A eternidade foi conquistada na cruz do Calvário para mim e para você. Deus não nos quis que a gente ficasse no pecado eternamente. Deus nos quer que a gente fique na santidade eternamente. Sede santo, porque assim o Senhor é santo. Então Deus está nos colocando sempre diante de nós, a bênção e a maldição. Nós que escolhemos. Ser tu uma bênção em nome de Jesus, amém? Pastor, eu quero ser uma bênção. Então, se porte como bênção. Se portar como bênção. Não é o que os outros dizem a teu respeito, porque está escrito assim, olha, ei, quem acusará os eleitos do Senhor? Eu queria que você pensasse num homem nas escrituras. Eu estava falando isso com o pastor Giovanni. Eu falei assim, pastor, falei isso também numa mesa lá no Orozimbo, na casa do Ailton. Que homem louco. Eu saio daqui, vou lá para a casa do pastor Giovanni, está a pastora Jéssica lá. Aí de repente o pastor Giovanni chega, ele me vê saindo peladão. E Jéssica gritando lá dentro, ele abusou de mim. O que ele vai fazer? Ele vai acreditar em mim? Não fiz nada não. Ou vai acreditar nela? Todos os fatos mostrando, ele vai pegar uma faca e vai vir para cima de mim, é isso que ele falou. Foi isso que você falou, pastor? Foi o que você vai fazer? Fogo? É fogo mesmo? Meu Deus, Deus da glória. Mas imagina José na Bíblia. Ele sai peladão e ele foi preso injustamente porque ele não fez nada. E nesses dias, amado, eu tenho olhado muito sobre isso. Que nós precisamos não ser modelo para a terra, a gente precisa ser modelo para Cristo. Você não precisa ser modelo para alguém, você precisa ser modelo para Cristo. Se você é modelo para Cristo, você é modelo para alguém. Então a grande questão é que a gente está trocando as coisas, a gente quer ser modelo para os outros e não quer ser modelo para Cristo. Porque os outros, amados, é muito fácil enganar, mas Deus não. Mas Davi entendeu isso, é dura coisa ver o Deus vivo. Dura coisa a gente não saber quem é Deus. Só que o problema é que a gente quer entender e a gente precisa conhecer. E eu queria te fazer uma petição nessa noite. Eu queria te fazer um pedido com muito carinho. Por favor, conheça o Deus que você serve. Ele continua sendo Deus bom, mas Ele continua sendo Deus justo. Em Romanos, quando Paulo fala assim, olha, se Ele não poupou o próprio Filho, Ele está falando assim, você está vendo o nível de Deus que nós temos? Você está compreendendo a expressão que Deus é? Você está entendendo quem é o Abba? Então para de entender e viva com Ele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Ele fala antes, no versículo 28, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Aqui, ó, Romanos 8, 28. Sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo posso naquele que fortalece. Está escrito. Ah, não é nesse texto, não, é a mesma coisa. Tudo contribui, então tudo posso. Mas eu não posso fazer todas as coisas. Eu preciso entender o que Deus está me pedindo nesses dias. Número 1, não queira entender aquilo que você precisa conhecer. Vá para a presença dEle. Número 2, que nos afasta muito da presença de Deus, é a nossa justiça própria. Quantos de nós pegamos esse texto e jogamos na cara dos outros? Deus é por mim, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai ver, você vai passar por estreito. Você vai ver. Amados, se José ficasse lá na cadeia gritando, vocês vão ver, eu sou inocente. Vocês querem saber se eu sou culpado ou não? Pergunta para Deus. Porque na hora que ele saiu da cadeia, ele não foi lá e falou assim, agora eu vou vingar de todo mundo que me maltratou.
agora eu vou acabar com as pessoas todas. Agora vocês vão ver. Não. Agora eu que estou governando? Então vem. Come. Como? Come comigo. Mas eu te joguei dentro do poço. Come comigo. Mas eu te vendi como escravo. Come comigo. Mas eu não falei com você que eu ia te ajudar e não te ajudei. Na hora que eu saí da cadeia, eu nem lembrei de você. Ei, come comigo. Prepare uma mesa na presença dos meus inimigos, diz Davi. Unge minha cabeça com óleo. Ei, prepare uma mesa que eu quero comer com você. Eu não quero entrar num lugar de ter justiça própria. Eu quero entrar num lugar onde o juiz é toda justiça. Onde o justo juiz governa. Onde o justo juiz sabe de tudo que está acontecendo. Pastor, mas isso é difícil. Ei, sabei que o Senhor é bom. Sabei que o Senhor é bom. Quem condenará os eleitos do Senhor? Quem intentará acusação contra eles? Quem? Muita gente. Mas eu vejo esse texto não com o prisma da terra, mas com o prisma do céu. Deus está falando ali, ei, está ali meu filho. Ele não tem pacto com a injustiça. Ele não é bobo. Ele não está querendo outra coisa a não ser a minha expressão exata. Mas muitos de nós tentamos justiça própria porque a gente se esconde dentro de Deus. Porque a terceira coisa que nos afasta de Deus é a religiosidade. Número 1, tentar entender aquilo que você precisa conhecer. Número 2, justiça própria. E número 3, a religiosidade. E quando eu falo de religiosidade, eu não falo de religião. São duas coisas muito distintas. Mas o que é religiosidade? Tudo aquilo que tira Deus do centro e coloca alguém no centro sem ser Deus. Você sabe o que significa a palavra religião? A palavra religião é boa, mas religare. Não é ruim, não. É religar a origem. É voltar ao rei. É religar. Então, importa que tenhamos sim uma religião. Como diz as Escrituras, a verdadeira religião é? A Bíblia fala, a verdadeira religião. Está escrito. Se está escrito verdadeira religião, porque tem uma religião falsa. Talvez. Mas fala, a verdadeira religião é ajudar os órfãos, necessitados, as viúvas. E promover justiça de Deus. Então o grande problema é que a gente ficou tão religioso que a antirreligião também é uma religiosidade. A onda que a gente quer entrar sem Deus, porque onde a gente acha que só a gente é a última Coca-Cola do deserto. Pode beber Coca-Cola, né, Leite? Coca-Cola não é do capeta, não. Mas o problema não está na Coca-Cola, o problema não está naquilo que eu faço. O problema está, por que eu estou fazendo aquilo? Porque toda vez que eu coloco alguém no lugar de Deus, isso chama idolatria. E a gente acha que idolatria é quando a gente coloca um santo e a gente começa a criticar os nossos irmãos católicos. Eu gosto muito do meu pastor, o pastor Luiz, quando ele fala assim, era melhor quando eles não falavam. Porque hoje a gente idolatra gente que fala. E que faz mais bobagem do que os santos que não falam. A gente idolatra homem de carne e osso, a gente idolatra pastor, bispo. A gente idolatra pessoas ou coisas. E às vezes a gente tem tanta devoção às pessoas que a gente esquece de Deus. Isso não é que a gente não deve honrar as pessoas, muito antes pelo contrário. A gente entende tanto isso que a gente tem cuidado daquilo que a gente fala, a gente tem cuidado naquilo que a gente profere. Todo mundo sabe, a primeira vez que eu conheço uma pessoa, a primeira coisa que eu falo com ela, eu não quero ferir aquilo que você acredita. A gente não quer ferir ninguém, a gente quer que ninguém tenha religiosidade. Que ninguém fique nesse lugar de religião sem Cristo. E que ninguém fique nesse lugar de religião onde que nós achamos que só a gente sabe mais que os outros, que só a gente detém. Amados, só Cristo tem a palavra de vida eterna. Mas não é monopólio de uma religião.
Eu costumo dizer para todo mundo em alto e bom som: eu não sou evangélico, pelo amor de Deus. Para de me colocar um rótulo. Eu não sou evangélico. Então você é o quê? Você é crente? Sei lá se eu sou. Estou buscando ser. Mas crente até Satanás é. Ele crê e ele sabe da palavra, ele estremece quando a palavra vem. De tanto que ele sabe como é poderosa a palavra que vem da boca de Deus. Quando Deus fala, tudo obedece. Então o que você é? Eu quero ser filho dele, parecer com ele. Fica de pé no seu lugar.